Eu assisti àquele grande circo que é o vídeo Um Treinador versus 30 Gordos e eu tenho certeza que você ou assistiu inteiro, ou assistiu um corte, ou ouviu falar. E pra você que assistiu o vídeo inteiro, ouviu um corte, ou de alguma forma foi impactado com esse assunto nos últimos dias e quer falar sobre obesidade, emagrecimento, só que com um viés honesto e científico, esse vídeo é pra você. Muitas coisas ditas ali naquele vídeo não condizem com a realidade ou são argumentos, como eu disse, meio desonestos, ou então que partem da perspectiva da história de vida de alguém e não podem ser considerados científicos. A intenção é nítida naquele vídeo, é causar, é viralizar, e isso desde o título, Um Treinador versus 30 Gordos, até coisas que são ditas no roteiro e eu tenho certeza que foram roteirizadas. E eu digo que eu tenho certeza porque eu faço roteiro de vídeos, eu sei como a banda toca. Isso porque conteúdo assim é muito rentável, então faz muito sentido para os donos dos canais e as pessoas envolvidas. Mas esse não é o caso aqui do canal, que além de ser um canal muito pequeno, esse canal ainda não é monetizado. Mas se você estiver curtindo o conteúdo por aqui e quiser ajudar o canal a crescer, não deixa de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Inclusive, comenta aqui embaixo qualquer coisa, qualquer palavra, um emoji que seja, porque isso também faz o vídeo se tornar mais relevante. E se você ainda não me conhece, meu nome é Júlia. Eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em prática baseada em evidências em psicologia. E aqui no canal a gente fala sobre diversos assuntos, mas acaba que uma das pautas mais exploradas é saúde e não tem como falar sobre obesidade, sobrepeso, emagrecimento sem falar sobre saúde. E é por isso que estamos aqui. Fica aqui até o final do vídeo se quiser explorar um pouco mais sobre esse debate. Eu vou responder alguns tópicos que foram levantados ali naquele vídeo, mas que eu achei que a resposta não condiz nem um pouco com a realidade ou que eu achei que a resposta foi muito pobre, muito desonesta mesmo. Colocar 30 pessoas pra conversar com um cara claramente muito preparado e roteirizado pra falar foi uma coisa que eu achei meio desonesta. Isso porque são 30 pessoas sem preparo técnico algum, cuja oratória tá sendo influenciada por suas vivências, por sua história de vida, por emoções e tá tudo certo. Aquelas pessoas falam a partir da perspectiva de vida delas, do senso comum e das coisas que elas viveram e tudo bem, porque elas não estão se comprometendo e se dizendo que são especialistas em nada. Elas realmente estão ali para falar da vivência delas. Mas é o oposto com a outra parte, aquela parte que se diz ser especialista. Porque ele sim, eu acho que deveria ter sido muito mais honesto e muito mais cuidadoso com as suas falas. Eu achei que esse vídeo tem muitas frases prontas e com uma retórica meio coach, motivacional, sabe? E esse certamente não é o jeito certo de olhar para um fenômeno tão complexo e tão emocionalmente pesado como a obesidade. Direto ao ponto, porque tem muita coisa pra falar hoje. Obesos escolheram ser obesos? Pessoas com sobrepeso escolheram manter seu corpo assim? Quer dizer que pra você se tornar uma pessoa magra, isso está a um passo de uma escolha, certo? É uma coisa muito simples. Não tá comendo direito, não tá se exercitando porque não quer, certo? Vamos lá. Quem em sã consciência escolheria de bom grado, porque quer, ter uma condição de composição corporal que favorece o gatilho de outras doenças, o desencadeamento de várias doenças, sejam elas de curto ou médio e longo prazo? Muito provavelmente ninguém, né? Mas se não tiver ficado claro, quem em sã consciência escolheu ter um padrão de forma física que destoa daquilo que foi elegido como padrão de beleza da sociedade atual, diferente daquilo que a sociedade tem elegido como bonito, só para sofrer as consequências sociais e psicológicas disso, só para sofrer coisas como bullying, exclusão. Percebe como é uma afirmação muito ingênua? E isso significa que pessoas gordas não podem ser felizes e que elas não podem ter autoestima e autoconfiança? É óbvio que não. É claro que as pessoas podem e devem ser felizes independente da sua forma física. É isso que nós, psicólogos, especialistas em saúde mental, dizemos. A sua felicidade não pode depender da sua forma física, porque se estiver dependendo, provavelmente isso é um problema. É muito comum em transtornos alimentares, em distorção da imagem, que as pessoas dependam da sua forma física para se sentirem felizes. Mas não somente. Em todos os consensos globais de verdadeiros especialistas na área, todo mundo concorda que a obesidade não é escolha, assim como nenhuma outra doença é escolha. Veja bem, a obesidade é sim uma doença, classificada pelo CID, pelo Código Internacional de Doenças. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, complexa, com
causas ambientais e genéticas, endocrinológicas, psicológicas, sociais, socioeconômicas, políticas. A gente pode abrir um leque de coisas. E só isso aqui, o fato de que a obesidade é sim uma doença, mas é uma doença multifatorial, se tivesse sido tratado com honestidade naquele vídeo, o vídeo passaria de ter 1 hora para ter 1 minuto. Tem outros tópicos que eu queria falar sobre agora que a gente já tirou isso da frente, que foram coisas levantadas naquela discussão e que eu acho que não tem como não serem endereçadas. Vamos esclarecer. Primeira coisa que foi levantada naquele vídeo e que eu acho que não tem como eu não endereçar, não tem como eu não responder, sendo psicóloga clínica, especialista em TCC, comprometida com uma prática científica, que é a seguinte: a culpa da compulsão alimentar de alguém está na sua infância? A participante diz lá que um terapeuta, alguém dela lá, falou pra ela que a infância é o terreno que o adulto pisa. E, gente, novamente, essa pessoa que disse isso, tá dizendo isso a partir da perspectiva dela. Ela não é especialista em nada, mas eu sou. Eu sou especialista em saúde mental, então eu preciso dizer pra você que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu nem sei de onde tiraram isso, provavelmente foi um psicanalista que disse, mas não. A culpa da sua compulsão alimentar não tá na sua infância, esquece essa história. As crenças nucleares de alguém, eu já expliquei em outro vídeo que são crenças nucleares e vou cortar esse caminho agora, mas dá um Google aí, só para esse vídeo não ficar muito longo. Mas as crenças nucleares de uma pessoa são sim construídas desde a infância até os dias atuais da vida da pessoa. Mas nada é causal ali. Nós não estamos falando de uma coisa simplista, generalista. Nós estamos falando de cadeias muito complexas de acontecimentos. Nós estamos falando de uma história de vida e de uma realidade que é personalizada, que é única para cada pessoa do mundo. Pensar isso vem de uma tradição muito pseudocientífica. E a gente não considera a pseudociência como base para tratar nada em saúde mental. Até porque você pode ter tido uma infância horrível e pode estar bem hoje. E você pode ter tido uma infância ótima e estar péssimo hoje. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não estamos falando de causalidade. Uma outra coisa que foi levantada ali naquele vídeo e que não tem como passar batido por mim é que a pessoa disse que as pessoas ficam gordas para se sentirem protegidas, para se sentirem seguras. É óbvio que não. Eu nem sei de onde essa pessoa tirou isso. Não faz sentido nenhum afirmar isso. Da onde essa pessoa tirou essa informação, eu honestamente não sei. Então não se fica gordo para se sentir seguro. São vozes da cabeça de alguém que disse isso. Outro ponto levantado naquele vídeo é o fato de que ficar gordo seria para chamar atenção. É claro que todo mundo gosta de sofrer bullying, é claro que todo mundo gosta, né, de ser essa pessoa que tem esse lugar. Gente, sim, de verdade, é absurdo. Eu sinto dor física, eu fico... Enfim, não há plausibilidade científica nenhuma para essa afirmação. Outra coisa que eu acho importante de dizer, sendo uma profissional da saúde, é aquela coisa a respeito do SUS, que a pessoa disse que a obesidade tá falindo o SUS e abriu-se uma discussão sobre o SUS. Não sei se você sabe, mas nós profissionais da saúde estudamos o SUS na faculdade e a gente estuda para aprender como esses sistemas funcionam, justamente porque como profissionais da saúde, muitas vezes a gente vai precisar deles para os nossos pacientes, ou até mesmo nós vamos trabalhar nele. E vamos lá, gente, não, os obesos não estão falindo o SUS. E meus amigos, num país como o Brasil, existir SUS é um milagre, tá? O SUS do Brasil é uma escola para os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. O SUS tem sim muitos problemas, mas nenhum deles são os usuários do serviço. Próximo tópico muito importante que eu não posso deixar de endereçar aqui no vídeo é uma coisa assim, é risível, gente, de verdade. Chega a ser engraçado. A pessoa disse assim, porque a obesidade tem um gene, assim como a depressão tem um gene. E daí eu queria convidar essa pessoa a, por favor, informar a comunidade científica aonde está o gene da depressão e aonde estaria o gene da obesidade, porque só ele sabe. É incrível. Ele fez uma descoberta que vai dar pra ele o prêmio Nobel, porque só ele sabe, gente, é uma maravilha. Mas agora falando sério, tá? Doenças são multifatoriais. A depressão é multifatorial. Isso significa que genética é só uma parte da questão. Mas além da genética, a gente ainda tem fatores ambientais, fatores sociais, são muitas coisas envolvidas para que exista o estabelecimento de uma doença. E por um acaso, nós não temos essa delimitação de gene tão específica como esse cara disse que a gente tem. Por isso que eu brinquei, né? Se ele
ele sabe qual é esse gene, por favor, escreva um artigo e publique, porque você vai ganhar o prêmio Nobel, só você sabe disso. Outra coisa que foi endereçada naquele vídeo que eu não posso deixar de falar, porque isso aqui me pega num lugar muito, muito delicado, é que um dos participantes disse que deixou de ir em nutricionistas porque essas pessoas nem olhavam na cara delas. Eu queria deixar muito explícito que, de forma alguma, é culpa do paciente qualquer conduta que um profissional da saúde pode ter. Se você se sentiu lesado, maltratado por um profissional da saúde, você pode fazer uma denúncia no conselho dessa profissão. Então, se você se sentiu lesado de qualquer forma, eu sinto muito. O erro não é seu. Você escolheu um profissional incapacitado e antiético. Procure por alguém melhor para te ajudar e, como eu disse, você sempre pode denunciar no conselho da profissão desse profissional. Conselho de nutrição, de psicologia, de medicina e etc. Concluindo aqui com uma informação que eu sinceramente acho que deveriam ter dito no vídeo original, um treinador versus 30 gordos, mas que não foi e que eu acho que muda muito o jogo. As 24 horas de uma pessoa não são as 24 horas de uma outra pessoa. Quem tem tempo de ficar 2 horas na academia por dia, quem tem tempo de praticar diversos esportes, quem pode gastar R$1.000 por semana com alimentação no mercado e quem não convive com insegurança alimentar, quem não tá vendendo almoço para comprar a janta, obviamente tem menos chance de ter obesidade. E se estiver nesse momento obeso, obviamente tem mais chances de remitir os sintomas dessa doença. Porque isso é uma questão social e a questão social influencia na obesidade, no sobrepeso e no emagrecimento. Acesso aumentado a alimentos com alto valor nutricional, alimentos naturais, alimentos sem agrotóxicos, integrais e etc. E por consequência, o menor consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados. Isso sim influencia na obesidade, no sobrepeso e no emagrecimento. A sobrecarga de trabalho para ter um mínimo de dignidade ou nem conseguir isso é uma coisa que influencia na obesidade. A falta de importância na saúde mental, muitas vezes porque a pessoa não tem nem acesso a cuidados com saúde mental, no manejo de transtornos mentais, como o transtorno da compulsão alimentar ou o transtorno da bulimia nervosa, a falta de tratamento para esses transtornos influencia na obesidade. Então, se o tema da obesidade não passar por essa discussão política, social, econômica, sobre classes sociais, sobre sobrecarga de trabalho, sobre saúde mental, se a gente focar só em escolhas individuais, este tema sempre vai ser tratado com desonestidade, com pseudociências, não vai ajudar ninguém, muito pelo contrário, só vai piorar o problema, e nós vamos continuar vivendo em um mundo onde os índices de obesidade e de sobrepeso só aumentam. Um último lembrete que eu também não posso deixar de falar nesse vídeo: se você é obeso ou tem sobrepeso, o tratamento é multidisciplinar, porque as causas, como você já entendeu, também são multifatoriais. Você pode fazer isso pela rede pública, pelo SUS, Viva o SUS, ou você pode fazer isso pela rede privada, pagando do seu próprio bolso. O tratamento, via de regra, vai exigir profissionais de várias áreas, geralmente um médico endocrinologista, pode ser que você precise de mais especialidades médicas, sei lá, como um cardio, por exemplo, a depender das doenças que você tem ali, paralelas à obesidade, mas também de um nutricionista, que vai cuidar do seu planejamento alimentar, da sua dieta, de um psicólogo, que vai cuidar de você comportamental e cognitivamente, que vai te ajudar com seu comportamento alimentar, de um educador físico que vai te ajudar com seus treinos, e quanto mais pessoas se somarem a esse time, melhor. E um último recado, porque é uma parte muito cara pra mim e que não posso deixar de citar nesse vídeo: um cursinho de psicologia positiva, um treinamento de final de semana não te faz uma pessoa capaz de atuar fazendo o que um psicólogo faz. Portanto, se você quiser se chamar de terapeuta, psicoterapeuta, ou sei lá qualquer outro nome que as pessoas estão dando hoje em dia, que eu gosto muito de colocar na categoria picareta. Se você quer trabalhar como psicólogo, faça 5 anos de graduação em psicologia. Pegue o seu número de inscrição no Conselho Regional de Psicologia, pague a sua anuidade, passe por fiscalizações éticas e daí sim você pode trabalhar como psicólogo, tá bom? Tome muito cuidado, viu, gente? Tem muita gente se chamando de terapeuta, psicoterapeuta por aí que não é psicólogo.
sempre peçam pelo número de inscrição, de registro no Conselho de Psicologia para as pessoas que vocês querem ser atendidos. E é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que eu possa ter esclarecido para vocês. Espero ter deixado vocês com os olhos mais abertos para as questões que eu tratei aqui. Curte e se inscreve no canal se não tiver feito isso antes. Confere os outros vídeos aqui nas playlists. Tenho certeza que vai ter alguma coisa que você pode gostar. E um abraço. Até o próximo vídeo.